O dia começa como qualquer outro. O sol nasce com aquela luz dourada que atravessa as folhas das florestas pré-históricas, fazendo brilhar os grandes pescoços dos saurópodes, enquanto eles se movem lentamente, arrancando galhos inteiros das árvores. No lago, os anquilossauros bebem água em paz, enquanto bandos de pterossauros riscam o céu com gritos que ecoam como trombetas de outro mundo. Nada denuncia que este será o último amanhecer da história dos gigantes da Terra. É um mundo vivo, cheio de sons, cheiros, corridas e batalhas diárias pela sobrevivência. E todos eles, do T-Rex ao menor dos lagartos, desconhecem que faltam apenas horas para o fim. Há alguns milhões de quilômetros acima desse planeta vibrante, uma rocha de 10 a 12 quilômetros de largura viaja no vazio do espaço. Ela não tem consciência de nada, não tem intenção, não carrega maldade menos, mas carrega energia suficiente para redefinir a vida na Terra. À medida que se aproxima do planeta azul, o atrito com a atmosfera começa a aquecla, até transformá-la em um ponto de luz. Em comparação com o tamanho da Terra, é pequena menos, mas a energia de impacto que carrega supera bilhões de bombas atômicas. No momento em que entra na atmosfera, o céu inteiro se ilumina, como se tivesse surgido um segundo sol. Enquanto isso, perto do atual Golfo do México, um grupo de triceratops pastava tranquilamente, virando a cabeça de vez em quando para vigiar predadores. Os pequenos mamíferos, sempre atentos, correm entre as folhas secas. Os pássaros primitivos voam baixo carregando ramos. Tudo segue o ritmo natural. Nascer, procurar comida, observar o ambiente, sobreviver até o próximo dia. Mas então, um brilho anormal corta o horizonte. É tão luminoso que até os predadores param, paralisados. Alguns saurópodes erguem o pescoço em alerta. O som ainda não chegou, menos apenas o clarão. Nos minutos seguintes, essa luz cresce de forma assustadora, como se a própria atmosfera estivesse se abrindo. Segundos depois, o impacto acontece. A rocha atinge a terra na região que hoje chamamos de cratera de Chicxulub. O impacto é tão violento que vaporiza rochas, água e solo instantaneamente. Uma bola de fogo de centenas de quilômetros se forma, elevando-se para o céu, como uma coluna infernal. O estrondo é tão intenso que, em um raio de milhares de quilômetros, nenhum animal consegue entender o que aconteceu. Os tímpanos estouram. O solo treme como se estivesse se desfazendo, e uma onda de choque atravessa continentes. Florestas inteiras são arrancadas como se fossem de papel. O mar recua e volta com tsunamis de centenas de metros de altura, engolindo tudo em seu caminho. Minutos após o impacto, pedras incandescentes, ejectamentos, começam a cair do céu como chuva de meteoros. Mas não são meteoros. São fragmentos da própria Terra, lançados ao espaço, e agora, retornando em chamas. Eles riscam o céu em números tão grandes que a atmosfera inteira se ilumina. O calor gerado por essa chuva abrasadora é tão extremo que, a quilômetros de distância do impacto, as plantas secam e começam a queimar espontaneamente. Os ninhos dos dinossauros se tornam fornos. Animais fogem desesperados para qualquer direção que não esteja pegando fogo. Mas não há mais direção segura. Horas após o choque inicial, um silêncio estranho toma conta das áreas mais distantes. O ar está carregado de poeira, fumaça e fuligem. O sol começa a desaparecer atrás de uma camada espessa de partículas que cobrem o planeta como um cobertor sombrio. Um T-Rex adulto, até então senhor de sua região, ruge em confusão. Seus instintos não foram feitos para lidar com um mundo onde o ar parece sólido, onde o calor queima as narinas e onde a luz do dia se transforma em uma penumbra eterna. Animais herbívoros, já enfraquecidos pela falta de plantas frescas, começam a disputar restos de folhas queimadas. A escassez começa imediatamente. THC passam, e a Terra se transforma em um planeta irreconhecível. A temperatura cai drasticamente. A luz solar quase não atravessa o véu de poeira que circunda o planeta. A fotossíntese praticamente para... As plantas morrem rapidamente, e com elas, os herbívoros gigantes, os primeiros a sucumbir. Carcaças começam a se acumular. Os carnívoros sobrevivem um pouco mais, mas logo também enfrentam o mesmo destino. Sem presas, não há como continuar. Até os grandes reis do Cretáceo começam a definhar. O mundo dos dinossauros gigantes se cala. Semanas passam, e o frio aumenta. O planeta entra em uma espécie de inverno global. Tempestades carregadas de partículas tóxicas atravessam continentes. Rios se enchem de cinzas.
Florestas queimadas se tornam paisagens de troncos pretos. Alguns grupos pequenos de dinossauros menores tentam sobreviver, especialmente aqueles ligados às linhagens das aves. Mas o ambiente está tão hostil que cada dia se torna uma batalha quase impossível. Insetos, pequenos mamíferos, aves primitivas e alguns répteis encontram pequenas brechas de sobrevivência, escondendo-se em tocas, buracos e abrigos naturais. Meses depois, o ar começa lentamente a clarear, mas o estrago está feito. Os dinossauros gigantes que dominaram a Terra por mais de 150 mil rios do anos estão extintos. Sua época terminou de forma abrupta, violenta e definitiva, mas não a vida. Em silêncio, nas sombras, criaturas pequenas e resistentes começam a ocupar nichos deixados vagos pelos gigantes que desapareceram. Ou os mamíferos, antes insignificantes, agora encontram espaço para evoluir. Aves sobreviventes se espalham novamente, ocupando novos territórios. A própria Terra parece respirar novamente. E quando o planeta finalmente começa a se reequilibrar, uma nova história se inicia. O fim dos dinossauros foi o início da nossa jornada. Se aquela rocha não tivesse atingido a Terra naquele dia específico, talvez nós, humanos, jamais tivéssemos surgido. O último dia dos dinossauros foi, de certa forma, o primeiro capítulo da humanidade. Um lembrete poderoso de que a vida na Terra é frágil, imprevisível e extraordinariamente adaptável, menos capaz de renascer, até depois dos piores dias que o planeta já conheceu.